De um cavalo que sabe ler, contar e calcular, até o polvo que tem 3 corações e 9 cérebros, aqui estão os animais com habilidades mentais incríveis. A doutora Amanda Seed, professora da Universidade de St. Andrews, sabe que as habilidades cognitivas dos macacos são notáveis, mas para chegar a conclusões mais tangíveis e ter uma ideia melhor de suas capacidades de raciocínio, ela decidiu conduzir uma experiência muito simples. Seu objetivo era descobrir se os macacos podiam formar noções abstratas sobre os projetos ao seu redor. Ela e sua equipe apresentaram macacos pregos, bonobos e chimpanzés com 2 caixas contendo 2 cordas, uma das quais estava quebrada e a outra levava um pedaço de comida. Os macacos podiam pegar o pedaço de comida sem dificuldade, optando por puxar a corda sem quebrá-la. Entretanto, quando a caixa foi coberta, os resultados foram mais misturados, já que é mais fácil para eles inferir coisas a partir do que aprender uma regra arbitrária. Mas os resultados desta experiência foram suficientes para mostrar que alguns primatas têm aproximadamente a mesma compreensão do meio ambiente que as crianças. Entretanto, há muitas áreas em que o macaco, especialmente o chimpanzé, supera a criança e até mesmo o adulto. Por exemplo, a capacidade de se orientar no espaço, como demonstrado na experiência do labirinto virtual. Se você já viu nosso vídeo anterior sobre este tema, saberá do que este animal fascinante, suave, agressivo e inteligente é capaz, o ratel. Digamos que você é um pouco cético e sabe pouco sobre esta espécie de texugo. Você só está pedindo para ouvir as razões pelas quais este animal é único no mundo de muitas maneiras. Após assistir a documentários e ler várias páginas de literatura científica, você pode formar uma ideia sobre as habilidades cognitivas do rato e estaríamos certos ao assumir que você está muito surpreso. Porque o rato, apesar de seu pequeno tamanho, não é apenas um animal que inspira medo mesmo nos maiores predadores, mas também é muito inteligente. Capaz de combinar raciocínio e usar várias ferramentas para resolver os problemas complexos, o rato impressiona muitas pessoas, inclusive cientistas. Se você ficar encantado em descobrir todas as qualidades do ratel, porém, ficará um pouco desapontado ao saber que ele está um pouco ameaçado em alguns países africanos, como o Níger e a África do Sul. Não só ataca o gado e atrai a retaliação dos agricultores, mas usa sua paixão pelo mel também e é de grande preocupação para os apicultores, que utilizam métodos vigorosos para mantê-lo afastado. Mas, basicamente, o ratel é um bom companheiro, apesar de sua natureza rabugenta, e pode ser um bom animal de estimação se criado desde filhote. Não foi por nada que a neurocientista Lori Marino disse: precisamos mudar nossa visão sobre os porcos. Os porcos não são mantidos na estima que merecem. Se você acha que eles são animais nojentos e inaptos, pense novamente. Para corrigir a visão geralmente pouco lisonjeira dos porcos, tente aprender sobre as habilidades cognitivas insuspeitas destes animais desprezados. Você pode se surpreender. Você pode preferir ler sobre leões ou dragões Komodo e estar totalmente relutante em expandir seus conhecimentos sobre os porcos, mas não está sozinho. Os cientistas também estão se afastando de vacas e porcos para estudar animais mais exóticos. Uma vez terminada a leitura, é provável que você fique impressionado. Você terá aprendido que os porcos são os animais mais inteligentes da fazenda. Eles têm uma memória extraordinária, podem combinar ideias abstratas e são muito autoconscientes. Eles também são inteligentes e generosos, e podem jogar videogames com sucesso, como atesta uma experiência filmada em 1997 nos Estados Unidos. Mas então você percebe que o tratamento deles é pior do que você pensava. Por exemplo, os machos são dolorosamente castrados, seus dentes e rabos são cortados quando são jovens, e as porcas são aprisionadas em gaiolas tão pequenas que não podem fazer nada além de se levantar e deitar. Então, você vai continuar dizendo estúpido como um porco e outras expressões injustas? O Gabão Grey é o melhor falador de todos os papagaios. É encontrado na África Centro-Oeste e desde os tempos antigos, seu encanto e sua língua afiada fizeram dele um animal de estimação favorito. Se você quiser ser dono deste papagaio, que é muito popular na França e na Bélgica, e ver todos os truques incríveis que ele pode fazer, você terá que pagar entre 700 e 1.200 euros. Uma vez em casa, você tem que trabalhar duro para treiná-lo com muito cuidado e paciência. Com o tempo, você será ricamente recompensado. Seu papagaio cinza é muito apegado a você e muitas vezes pede por você, pois ele é emotivo e não gosta de estar sozinho. Ele é um charmoso conversador e já mostrou mais de uma vez sua astúcia e senso de humor. Na verdade, ele é tão inteligente quanto uma criança de 5 anos e pode expressar palavras coerentes nas situações certas. Mas se você vive em um apartamento, seus vizinhos não serão tão felizes quanto você. O cinza gabonês não é necessariamente barulhento, mas às vezes assobia, grita e vocaliza. E você deve saber que o
vocabulário que aprende mais rapidamente são insultos, porque você simplesmente os diz em voz alta. O tom tem um papel importante no aprendizado do vocabulário de seu papagaio. É um animal encantador, e não há dúvida de que você vai cair em seus encantos. Entre todas as criaturas marinhas, há poucas tão interessantes e misteriosas como os polvos, aqueles animais que são fantasmas e monstros. Como disse Victor Hugo, a inteligência do polvo é verdadeiramente surpreendente, e sua prodigiosa anatomia tem muito a ver com ele. Muitas experiências revelam as altas capacidades cognitivas desses seres marinhos. Por exemplo, ao largo da costa da Indonésia, os polvos que querem se proteger das focas e dos leões marinhos, seus predadores, não faltam em imaginação. Na verdade, eles foram vistos coletando os cocos descartados no mar por humanos, que depois desenterraram para se enrolar neles e fazer um abrigo impenetrável para si mesmos. Eles estão seguros nesta casca exótica. Quanto ao resto, eles confiam em sua extraordinária anatomia. Os polvos têm 9 cérebros e 3 corações. São capazes de se camuflar e até mesmo de imitar os movimentos de outros animais. Eles têm uma extraordinária sensação de localização espacial e podem facilmente encontrar seu caminho para sair de um labirinto. Mas desde a lenda do Kraken, que data do século XVIII, os polvos não são mais vistos como animais bonitos, como poderiam ter sido nos tempos antigos, por exemplo. Em vez disso, a literatura e, em menor escala, a escultura transformaram este animal em um monstro de pesadelo. Naturalmente, este está longe de ser o caso na realidade. Na verdade, os polvos são bastante tímidos. Entretanto, quando não se sentem intimidados pela presença de humanos, tornam-se amigáveis e brincalhões. É isso que todos os mergulhadores dizem. O cavalo é um dos melhores amigos do homem. Conhecido por sua velocidade e capacidade de empatia, este animal também tem sentimentos altamente desenvolvidos e é até mesmo capaz de contar. Pelo menos foi isso que Wilhelm van Alsten viu no início do século XX. Numa época em que os cavalos eram considerados estúpidos e bons apenas para corridas, este homem acreditava firmemente no contrário e queria provar isso ao mundo. Wilhelm tinha um cavalo de capa preta que mais tarde ele apelidou de Hans, o Maligno. Durante 4 anos, ele lhe ensinou aritmética, leitura, música e como dizer sim e não com movimentos de cabeça. Além disso, ele lhe ensinou todo um sistema de linguagem corporal, sem lhe dar uma única chicotada. Ao invés disso, ele o estragou com guloseimas. Mais tarde, seu empreendimento foi bem sucedido. O público se aglomerou para ver as incríveis proezas do cavalo, que podia contar, calcular, reconhecer cores, responder perguntas, identificar notas musicais, tudo através de vários movimentos de cascos. Hans, o Maligno, tornou-se conhecido na Alemanha, depois na Europa e depois nos Estados Unidos. Mas tantos milagres tornaram psicólogos e cientistas céticos e logo descobriram que as reações brilhantes de Hans eram na verdade condicionadas pelos gestos imperceptíveis de seu proprietário. De fato, o cavalo reagiu instantaneamente aos movimentos quase invisíveis que viu em seu cúmplice. Por exemplo, a dilatação das narinas ou uma inclinação da cabeça. De tudo isso fica claro que se o cavalo não é um matemático brilhante, ele pelo menos tem uma habilidade perceptiva maravilhosa. Ele recebe e processa muitas informações sutis e complexas em um tempo extremamente curto. Um salve para o Hans. De todos os animais que inspiram ódio e repulsa, nenhum pode rivalizar o rato. Injustamente acusado de propagar a peste, este pequeno animal é, ao contrário da crença popular, muito inteligente e, acima de tudo, extremamente altruísta. O rato tem uma memória muito boa e um excelente senso de direção. Em novos lugares, pode facilmente encontrar seu caminho graças a uma rede de passagens entrelaçadas, das quais pode se lembrar por muito tempo. Graças ao seu olfato, sua vibração e sua capacidade visual, ele pode facilmente encontrar seus alimentos e sabe antecipadamente se é bom ou mal para ele, porque, mesmo antes de nascer, o feto de rato já discerniu os alimentos benéficos comidos pela mãe. Além dessas qualidades sensoriais, os ratos são muito generosos. Em alguns experimentos, por exemplo, um rato pode sacrificar-se para libertar um rato enjaulado, ou um grupo de ratos pode compartilhar pedaços de chocolate com um rato que acabou de ter uma má experiência. Sua extrema discrição, sua tenacidade e sua reputação como portadores de doenças significam que eles são incessantemente perseguidos, e de fato, o setor de controle de pragas está crescendo na França. No entanto, os ratos não são exclusivamente pragas, eles desempenham um papel útil no tratamento de resíduos humanos. Em Paris, eles devoram cerca de 800 toneladas de resíduos por dia. O corvo é o nome genérico dado a algumas espécies de corvídeos de plumagem negra. Esta ave fascinante e enigmática sempre teve uma existência tranquila, pois nunca foi caçada por humanos por causa de sua carne pouco apetitosa.
Os corvos são extremamente inteligentes e não hesitaram em demonstrar aos cientistas sua capacidade de adaptação e planejamento, comparável à das crianças e dos macacos. Na Suécia, um grupo de corvos foi objeto de um experimento para corroborar a ideia de que estas aves são muito boas em se adaptar a situações desconhecidas e, além disso, que podem até antecipar-se a elas. O teste consistiu em dar a cada corvo 2 objetos. Um é um objeto atraente para eles e o outro é um simples sinal que, quando alimentado em uma máquina, lhes dará uma melhor recompensa mais tarde. Após um curto período de aprendizagem, os corvos escolheram a ficha em vez do objeto atraente 9 em cada 10 vezes. Um teste adicional, mais complexo, consolidou os resultados impressionantes do primeiro teste. Os cientistas lhe ofereceram uma ficha, um brinquedo e uma recompensa especial. E embora fossem mimados pela escolha, eles escolheram a ficha, com a mesma taxa de sucesso. As conclusões desse estudo são claras. Os corvos são animais com um incrível senso de previdência. Eles não só sabem como usar uma ferramenta, neste caso a ficha, mas também são capazes de se abster de satisfazer seus anseios imediatamente. Embora esta experiência, e muitas outras, atestem a formidável inteligência dos corvos, a verdade é que eles geralmente obtêm uma má fama no Ocidente, e até mesmo no Oriente. Por exemplo, na tradição muçulmana, este pássaro é apelidado de filho da desgraça. Outra superstição afirma que a queda de um corvo no telhado de uma casa é um presságio de morte iminente. A razão para esta reputação sombria é bastante simples. Nos campos de batalha, os corvos se alimentam dos cadáveres dos soldados, pois são necrófagos. Portanto, eles estão associados à ruína, destruição e almas perdidas. Mas isso não significa que sua inteligência tenha sido manchada. E todos concordam. E com razão, suas proezas cognitivas são superiores às de nossos primos mais próximos, chimpanzés e bonobos. E é assim que o vídeo termina. Esteja à vontade para nos dizer, nos comentários, qual desses animais altamente inteligentes mais o impressionou.